Olá, muito boa noite para você. Estou de volta com a última edição do CNN AgroNews de hoje. Eu sou Leandro Stoliari e aqui você fica sabendo tudo o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Vamos juntos, seja bem-vindo. E a gente começa essa última edição falando de um assunto que preocupa o setor de carne bovina e que a gente vem falando sempre aqui, a cota de carne para a China. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, os produtores vão ter um segundo semestre mais desafiador. A expectativa é de redução de 10% nas exportações esse ano. O principal motivo é a cota de carne para a China, que deve ser preenchida antes do tempo. A previsão é de que o Brasil deve preencher essa cota, 50% dessa cota, em breve, o que pode limitar novos envios a partir de julho. Isso considera os embarques e o tempo necessário para a carne chegar ao destino, chegar à China. As indústrias devem paralisar o abate destinado ao país asiático entre maio e junho. A forte dependência do mercado chinês é um dos principais pontos de preocupação do setor. Só em 2025 o Brasil exportou cerca de 3,5 milhões de toneladas de carne bovina, sendo 1,7 milhão para a China, praticamente a metade. E não existe, pelo menos não num curto prazo, um outro mercado capaz de absorver esse volume de carne. O crédito de carbono ganha cada vez mais espaço no agronegócio brasileiro. Mais uma pesquisa exclusiva divulgada pela CNN Brasil mostra que apenas 34% dos produtores sabem como o mecanismo funciona, um terço. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, 33% dos produtores dizem possuir algum nível de conhecimento mais estruturado. 24% participam efetivamente de iniciativas ligadas ao crédito de carbono. Entre os produtores que já adotam ações relacionadas ao tema, 66% disseram que a conservação de áreas naturais é a principal iniciativa. 42% usam técnicas agrícolas sustentáveis para acumular créditos e 34% investem em projetos de reflorestamento. E a editora e analista da CNN Agro, Fernanda Presinotti, explica que a falta de uma regulamentação atrapalha a adesão dos produtores ao crédito de carbono. Vamos ouvir. A gente não tem um mercado regulamentado no Brasil. Essa eu acho que é uma grande diferença, por exemplo, em relação à Europa, que desde 2005 tem um mercado regulamentado de carbono que estabelece o preço. Então, os produtores de lá, obrigatoriamente, conhecem mais. Os nossos aqui, eles precisam ainda contratar uma consultoria, uma empresa que faça essa intermediação entre quem compra esse crédito de carbono, que em geral são empresas que poluem muito por sua atividade principal, né, pelo core business, mas eles podem vender esse crédito de carbono para essas empresas. Tem que regulamentar, né? A gente vai mudar de assunto para falar do etanol de milho do Brasil, que acabou de ser aprovado para o uso em navios. O biocombustível brasileiro foi o primeiro a superar uma etapa regulatória importante da Organização Marítima Internacional. O etanol brasileiro de milho safrinha, o milho da safra de inverno, foi o primeiro aprovado pela organização com pegada de carbono. O produto brasileiro ficou à frente do norte-americano na etapa regulatória. Só para ter uma ideia, a Organização Marítima Internacional definiu um valor padrão para medir a eficiência e a redução de emissões. O etanol brasileiro, feito de milho da segunda safra, emitiu 20,8 gramas de dióxido de carbono equivalente por megajoule, enquanto o combustível tradicional de navio emite 93,3 gramas de CO2 equivalente, quase 5 vezes mais poluente. O etanol brasileiro de milho foi o primeiro a receber a certificação. A indústria mundial do transporte marítimo responde atualmente por 2 a 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. Essa foi a última edição do CNN AgroNews de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o WW e eu volto amanhã com mais notícias do agronegócio aqui para você no CNN AgroNews. Tchau!